Fala aí, torcedor palmeirense, eu vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. Tem informação sobre ídolo do Verdão que quer voltar para o Palmeiras, galera. Atualização sobre Danilo também. Portugal de olho em Abel Ferreira, galera. Tem informação também sobre Fabinho, que é um sonho antigo do Palmeiras. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. E vamos falar aqui de um ídolo, né, que saiu aí pela porta da frente, né, pela porta da frente, ele quer voltar pra casa e ele já tem um plano. É uma pauta aí da galera mais saudosista, né, que é um dos ídolos recentes do Palmeiras, né, ele que tá fazendo sucesso no exterior e abriu o jogo, ele quer voltar pro Palmeiras. Tô falando do Luan, que é o zagueirão Luan, que, pô, dupla histórica, Gustavo Gomes, formou uma dupla absurda, e ele passou 8 anos no Palmeiras, de 2017 a mais ou menos ali 2024, né, comecinho de 24, ganhou 12 títulos, 2 Libertadores, Brasileirão e tudo, né, saiu pra viver uma nova experiência lá no México, no Toluca, e ele tá brilhando, ele foi campeão, fez gol decisivo, tá adaptado e feliz lá no México. Mas ele falou agora numa entrevista, o Luan contou que ele acompanha a Copa de pertinho, né, que o filho dele é palmeirense e roxo, e que ele tem um plano pro futuro, que é voltar pro Palmeiras, e não é só de passagem, ele falou que ele, pra voltar, né, quem sabe, e encerrar a carreira no Palmeiras, ele quer encerrar a carreira no Palmeiras, tal qual tá o Veiga, nas palavras dele, né, o Palmeiras é o clube do coração dele, onde ele se tornou o jogador que é. Então, não é uma negociação, né? Não é nada encaminhado, é um desejo do Luan. O Luan, ele tá bem no México, ele tá com contrato, é um desejo, uma declaração de amor dele aí pro Palmeiras, uma promessa pro futuro, mas mostra aí o tamanho, né? O Palmeiras conseguiu criar muitos vínculos, né, cara, com seus ídolos recentes aí. Galera, eu achava que o Luan era vascaíno, galera. Pra mim, o Luan foi injustiçado no Palmeiras, porque tem vários zagueiros que falham. Sabe de quem que eu tô falando? O Murilo já entregou a paçoca várias vezes, mas o Luan foi crucificado e pra mim não deveria ter saído do Palmeiras, galera. O cara, ele ganhou quase tudo aqui, ele saiu pela porta da frente, tá feliz lá fora e mesmo assim ele sonha em voltar pro Palmeiras. É aquele tipo de história, né, cara, que mostra muito a fase do Palmeiras e mostra a grandeza do Palmeiras, né? Porque é um jogador que ele veste a camisa do Palmeiras e assim, não é só ganhar títulos, né? Porque você tem um cara que ganha títulos, às vezes ele nem volta. Não quer ter nem identificação, o Scarpa, por exemplo. Mas tem cara que ele se sente identificado com o clube. Então, mesmo apesar de todo aqueles lances envolvendo o Luan, tem a questão do pênalti lá, tem a questão... Algumas que de verdade são falhas dele mesmo, mas isso ajudou a construir a história dele, né, cara? Eu aceitaria, dependendo aí pra... Eu acho ele um bom zagueiro com a cara de volante, com saída de bola, né? Dependendo ali, hoje pra compor elenco, ele seria um bom jogador, imagino. Eu sempre gostei do Luan, cara. Sim, inclusive quando ele saiu, parece que deu uma... Acordou, né? O pessoal falou, caramba, a gente meio que tratou mal demais ele. Tudo bem que ele teve os seus erros, né? A gente falava sobre ele ser azarado aí, faz parte, mas realmente era um baita jogador e tinha muito essa questão da qualidade também, né? Com a bola no pé, o que talvez a gente tenha hoje com o Fux, talvez, né? Mas o Fux acaba jogando menos, então a gente não vê se é exatamente isso. E vamos falar aqui do nosso próximo assunto, já emendando aqui, e também é dos amigos do nosso Palestra essa informação, que é o Abel. Ele vai voltar aí com uma baita dor de cabeça na volta da Copa, que é o seguinte, ó, o Brasileirão tá chegando, né? O Palmeiras aí vai se reapresentar e o Abel vai ter um quebra-cabeça aí pra montar o time, porque vai faltar gente, e por vários motivos diferentes, vocês bem sabem. Colar a lista pra vocês aqui de dor de cabeça que o Abel vai ter. O primeiro jogo do Palmeiras é dia 22 de julho, contra o Curitiba, fora de casa. Olha quantos problemas o Abel vai ter nesse reinício. Começar pelos lesionados, né? O Jeftec, ele operou o joelho, ele segue fora e não deve voltar tão cedo. Com todo o respeito ao Jeftec, a gente não deseja que um jogador se machuque, mas não faz falta alguma no Palmeiras do Jeftec. É bagre de verdade. O Vitor Roque ainda tá naquela reta final de recuperação de tornozelo, então é dúvida pra ele estar 100%, e aí tem aquelas suspensões, e essa aqui é a parte mais chata. O Paulinho tá suspenso, ele é um desfalque certo pra esse jogo contra o Curitiba. O Alan também... Paulinho faz falta, né? O Barbosa, reforço, também tá suspenso, cara, trabalharam bem aí nessas férias, no caso do STJD, e tem um outro detalhe, o próprio Abel Ferreira tá suspenso também. Ele não vai poder comandar o time à beira do campo. Alan e o Barbosa ainda tem recurso no STJD, que os caras podem reverter, mas é um negócio meio incerto. E ainda tem os convocados, que são 7 que foram pra Copa. Você tem o Gomes, o Flaco, o Maurício, o Ares, o Piquerez, o Martinez e o Sousa. Eles vão voltar no tempo deles, então dependendo de quando a seleção avançar, quem for longe, volta mais tarde. Então, a leitura é essa aqui, com o pé no chão, né? A volta do Palmeiras vai ser um teste de elenco. O Abel, mesmo suspenso, ele vai ter que preparar ali um time desfalcado para não tropeçar logo na largada e perder aquela diferença que fez contra o Flamengo, né? Que, cara, é muito importante, mas tem que tomar uma certa calma aqui, porque aqui tá a boa notícia, né? É justamente por causa dessas dores de cabeça que o Palmeiras tá se mexendo no mercado, buscando reforço, e o nome que voltou ao radar aí que você vai falar.
Mas é brincadeira, né, galera? O Palmeiras, eu tenho medo com essas paradas aí, principalmente quando o Palmeiras, data FIFA, o Palmeiras volta mal. E agora aí com essa parada da Copa aí, tomara que esses caras não voltem com manhaca, hein? A gente agora é jogador de peso, então isso ajudou o Palmeiras a se mexer. Exatamente, né? A gente falando de um nome muito forte, a gente já falou em outros momentos aí, que pra mim, mano, é um jogador de extrema qualidade que tá na seleção brasileira agora, que é o Fabinho, né? O Fabinho, que é ex-Liverpool, campeão de Champions League aí, que hoje joga lá no Al-Ittihad da Arábia Saudita, que provavelmente, não sei como vai ser a questão aí, Casemiro, né? Casemiro chegou a sair no primeiro jogo aí, o Fabinho entrou no lugar dele, não sei como que vai ser a sequência da Copa, mas, assim, pelo que o Casemiro entregou, se o Fabinho tiver mais oportunidades, talvez se torne até o titular aí da seleção brasileira, né? Mas, né, o Fabinho, ele pinta aí como uma oportunidade de mercado, né, para reforçar o meio-campo do Palmeiras. Ele, além de tudo, além de ser um baita jogador, ele é um pedido antigo do Abel, né? Um volantão de ofício mesmo, muita qualidade, tanto a questão da marcação quanto a questão de sair jogando, né? E a questão realmente é isso, é uma sondagem, né? Um monitoramento do Palmeiras está tentando, voltando pro sonda supermercados, mas vocês sabem que às vezes sonda, mas agora tá contratando, né? Não ser justo aqui com o Anderson Barros, que tá sondando e tá contratando, né? Mas ele é um pedido do Abel Ferreira antigo, o Palmeiras tem acompanhado faz tempo já a situação. A treta dele, que a gente já falou aqui, é o salário, né, cara? É difícil, é muito difícil acompanhar ali o mundo árabe na questão salarial. Você pode até mesmo, às vezes, conseguir, numa oportunidade de mercado, trazer o jogador mais barato, só que para você bancar ele aí mensalmente é uma treta. Mas é um jogador que tá no radar do Palmeiras para essa janela, que abre dia 20 de julho, né? Abre a janela aí, depois que acabar a Copa. Então a gente pode ter algumas novidades aí no meio-campo, né? No meio-campo, e o Fabinho é um dos nomes aí cogitados. Aí fala, pô, tem muito volante? Por mim que tenha mais, porque tem vezes que você acha que tem muito volante no elenco, aí quando você vai ver tem que ficar improvisando, né? Ano passado a gente terminou o ano ali com o Bruno Fux improvisado, depois o Andrés Pereira de 5, a gente viu que não deu certo. Então, quanto mais, melhor. E dessa qualidade ainda, nem se fala. E vale lembrar, né, que a gente trouxe aqui pra você, que tá no radar, porque a negociação com o Danilo tem aquele, se a gente chegar nesse valor aqui, staff do Danilo, se chegarmos nesse valor, tem negócio? O staff do Danilo assinou positivamente, tem negócio. Mas, cara, pode não dar negócio, simplesmente por vir uma proposta da Europa, ou pelo o staff do Danilo entender que o Danilo vale mais, querer mudar o acordo, uma série de questões que podem acontecer. Então, por isso o Palmeiras mantém outros jogadores no radar. E essa informação sobre o Danilo, no final do vídeo vocês vão saber quem é o clube que está de olho no Danilo, galera. Se liga só, no final do vídeo você vai saber. Fabinho, cara, 32 anos, dispensa comentários, né? Campeão de Champions League, da Premier League pelo Liverpool. Atualmente ele está jogando muito mais bola que o Casemiro, pelo menos nesse jogo que a gente viu aqui contra o Marrocos, tá jogando muito bem, senhor do meio campo do Brasil. Importante aqui ressaltar para vocês, não tem negociação concreta, não tem nada, é um monitoramento. O principal entrave ali sempre foi o salário do Fabinho, que é altíssimo, né, cara, na Arábia, e o contrato dele com o Al-Ittihad se encerrava em junho de 2026, mas os novos donos do clube aí sinalizaram já um desejo de renovação com o Fabinho, o que pode complicar. Então é realmente o que você comentou, é um primeirinho volante ali, um cara que joga demais, joga um absurdo, come a bola, e assim, é um cara que não é de se rejeitar, né? Se viria, ainda assim que venha com 32 anos, viria num momento excelente, né, cara? E o Veloso trouxe aí sobre o Cebolinha também, tá? Que o Palmeiras tá de olho, né? Que o Palmeiras pode ir atrás de Cebolinha, que está em fim de contrato com o Flamengo. O que acontece, tá? O que acontece é o seguinte, em relação ao Cebolinha, né? O empresário dele tá mais do que na cara, né, gente? O empresário dele, ele tá querendo forçar uma renovação com o Flamengo. Isso aconteceu com o Pedro, aconteceu com o Bruno Henrique, e conseguiram, né? Eles conseguiram. O Palmeiras iniciou negociação, conseguiram renovar com o Flamengo. E aí eles querem fazer, o staff aí do Cebolinha, eles querem a mesma coisa aí com o Cebolinha. Só que eu não sei por que eles estão, né, querendo aí forçar essa renovação com o Flamengo, se ele não caiu nas graças do técnico do Flamengo. Então vai renovar pra quê? Pra permanecer no banco lá? Mas é isso, né? Tem quem gerencia carreira que prefere isso, mas o que tá acontecendo, tá, gente? É simplesmente isso. E aí os caras ficam soltando, né? Que Palmeiras, Cruzeiro estava interessado aí, estão interessados no Cebolinha, enfim, mas o que a gente sabe, tá, o que a gente tem aqui hoje é que o Palmeiras também não vai iniciar nenhuma negociação para ter Everton Cebolinha, tá? De momento é isso.
Na verdade, sempre quando envolve Flamengo, pode ter certeza que é pra valorizar o jogador, né? Aconteceu isso com o próprio Pedro, como o Pedrão falou aí, o Bruno Henrique também, quando o Palmeiras estava interessado. Até quando o Palmeiras vai contratar um jogador de outro clube, sempre o Flamengo entra no meio da parada, né, galera? Pra que o Palmeiras gaste mais. É brincadeira isso aí, né, galera? O Palmeiras não está interessado no momento em abrir negociações. De acordo com o jornalista Ben Jacobs, Abel está entre os nomes observados pela Federação Portuguesa para assumir o comando da seleção após a Copa do Mundo. Roberto Martínez deverá deixar o cargo com o fim do seu contrato. Outros nomes da lista aí, tá? A lista tem nomes como Jorge Jesus e também de Sérgio Conceição. Olha, eu não sei se vier um convite da seleção, da Federação Portuguesa para o Abel assumir a seleção do seu país, não sei se ele não deixaria o Palmeiras aí com um contrato em vigor, né? Não sei se ele aceitaria rescindir, hein? Acho que mexeria com ele. Pensou? Convite para dirigir a seleção do seu país? Vale lembrar que ele tem contrato com o Palmeiras aí até o fim de 2027. Vamos ver, o Jorge Jesus está sem clube, pode ser que, né, fique aí entre Jorge Jesus e o Sérgio Conceição, mas o Abel tá nessa lista aí também, de acordo com o jornalista Ben Jacobs. Bom, e dentro do Palmeiras aí, algumas pessoas entendem que a Adidas não será capaz de oferecer ao Verdão condições parecidas com o que eles oferecem aí ao Flamengo, especialmente do ponto de vista financeiro. Trouxemos alguns dias atrás, perdão, que existem conversas aí para Adidas, quem sabe, voltar em 2028, quando termina aí o contrato com a Puma. Mas dentro do Palmeiras, muita gente aí é contra, né? Especialmente por essa relação aí que eles têm com o Flamengo. Lá do Rio de Janeiro, eles têm um dos melhores contratos com a Adidas no mundo, cerca de 70 milhões de reais fixos, ainda tem royalties aí, com venda de camisa e um monte de coisa, né? Realmente, eu acho que eles não ofereceriam o que eles, né, não chegariam perto aí do que eles oferecem ao Flamengo. Mas é brincadeira, né? Se o Palmeiras deixar a Puma e voltar pra Adidas, né? Os caras só dão valor pra camisa da mulambada, né, galera? A camisa do Palmeiras é muito valiosa, né? Não dá pro Palmeiras aceitar pouca grana, não. Tem que ser pra um valor muito maior do que a Puma paga pro Verdão. Eu acho, não sei você, deixa a opinião aí também. Por isso que tem esse bloqueio aí dentro do Palmeiras. Pessoas próximas a Leila Pereira não acreditam que não deveria não buscar, né, um acerto aí para quando a Puma sair. Tá? O que vocês acham em relação à Adidas, possivelmente voltando aí ao Palmeiras? Vocês acham que, mesmo não pagando, né, próximo aí o que eles pagam pro Flamengo, seria uma boa? Quero que você deixe a opinião aí nos comentários, tá? Então tem esse pé atrás aí. O que eu fiquei meio assim é porque em 2028, né, por que as conversas estão acontecendo agora, se 2028, por exemplo, Leila Pereira já não vai estar mais na presidência do clube? É verdade, é estranho isso aí, né, galera? Teria que, né, ser conversado depois da alteração do presidente. Teria que ser tratado com novo presidente no cargo. O contrato com a Puma vai até o fim de 28, então acho que um novo parceiro aí, de novo fornecedor de material esportivo, poderia ser discutido quando um novo presidente assumisse, em 2027. Não sei porque já estão rolando essas conversas aí, tá? Mas tem esse certo pé atrás aí. Deixa ainda informações aí, né, que estão circulando lá na Itália, tá? Se dão conta aí de que Danilo tem vantagens da Roma. A Roma acompanha de perto aí, né, essa situação do Danilo. Vamos ver o que vai chegar pro Botafogo, para negociar aí o meio-campista. A gente já falou aqui que o desejo do staff do jogador, eles querem uma ida aí para o primeiro escalão europeu. Eu não sei se a Roma seria desse primeiro escalão. Se ficar Roma, quem que foi o outro que a gente falou também que poderia atravessar aí, interessado no Danilo, agora esqueci, mas acho que era o Tottenham, não são times do primeiro escalão, concorda? Então isso dá uma esperança boa para nós. Quem sabe a gente possa ter o Danilo aí no segundo semestre. Danilo que entrou ontem no segundo tempo do jogo da Seleção Brasileira, jogou alguns minutos, fez ali o feijão com arroz. Eu espero que ele continue assim, para não atrair o interesse aí, né, dos grandes mesmo, da primeira prateleira do futebol europeu. Senão, apesar que eu acho que se ele tiver mais minutos, ele vai arrebentar. Se for titular, então. É que eu ainda comentei no Instagram
na convocação do Ancelotti, falei, pô, não tem tanta panela, né? Mas acho que tem sim, viu? Meu Deus do céu, Casemiro, pesadão em campo, né? Rafinha. Aliás, o Rafinha parece que vai ficar de fora desse jogo contra a Escócia nessa próxima semana. Ele deve realizar exames complementares amanhã, tá? Ou segunda-feira, para ver o que de fato aconteceu ali com a coxa dele. Ele saiu cabisbaixo, até chorou lá no banco. Eu vi muita gente comentando, pô, o que o Ancelotti não fez, Deus acabou fazendo, né? Que foi tirar o jogador de campo, mas aí é complicado, né? Então a gente vê que às vezes tem, né, uma certa panela assim ainda na seleção brasileira. No gol, por exemplo, né, o Alisson, nossa senhora, se bem que ontem ele fez boas defesas, mas é um goleiro que não me passa confiança nenhuma e tá na 3ª Copa do Mundo. É brincadeira, pra mim, não é ser clubista, mas o Everton, ex-goleiro do Verdão, ídolo do Palmeiras, que deveria ser titular dessa seleção, galera. Cara, meu Deus do céu. Enfim, eu acho que o Danilo poderia ser titular dessa equipe, assim como o Endrick também, entrou ontem no primeiro lance, já meteu o gol, só que foi anulado, né, tava impedido. Mas vamos ver, em relação ao Danilo, tomara que fique assim, Danilo, faça feijãozinho com arroz pra poder jogar no Verdão aí após a Copa do Mundo. Bom, galera palmeirense, mesmo com a parada da Copa aí, os bastidores, o mercado da bola também do Palmeiras segue fervendo. E agora Portugal aí, que pode trocar de treinador após a Copa do Mundo. Abel Ferreira é monitorado, é um dos nomes cotados para assumir a seleção de Portugal. Deixa a sua opinião aí, gostariam de ver Abel Ferreira longe do Palmeiras? Ou vocês querem que o Abel continue no Verdão? Porque o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe. Mas o trabalho do Abel faz tempo que já é contestado dentro do Palmeiras. Agora, já falando sobre o mercado da bola, como eu falei pra vocês, né? A cereja do bolo desse vídeo aí seria no final do vídeo. A Roma aparece aí com sondagens, como o Pedrão falou ali, interessada no Danilo, galera. Esperamos que o Ancelotti continue com a sua panela dentro da seleção, que o Danilo não entre nas partidas aí, para que o Palmeiras, né, consiga trazer o Danilo aí após a Copa do Mundo, né, galera? Tomara que o Danilo venha pro Palmeiras aí, que pro Palmeiras é fundamental trazer o Danilo, é um jogador espetacular. E com certeza o treinador da seleção não vai dar muita oportunidade para ele. Ficou claro. Endrick também não vai ter muita oportunidade. Mas o Danilo, que é o foco principal do Palmeiras, da contratação após a Copa do Mundo aí. Esperamos que venha jogar no Palmeiras, né, galera? E já falando sobre Fabinho, pra mim o Fabinho não é tudo isso que falam dele. Joga mais bola do que o Casemiro, isso é verdade. Mas eu não faria uma investida alta no Fabinho. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi o meu vídeo no mercado da bola do nosso Palmeiras. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!